Olá, agroempresários e médicos veterinários, prestadores de serviço de indústrias de produtos de origem animal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre projetos de agroindústrias de produtos de origem animal. Eu sou Gilberto Marcos, médico veterinário, e há mais de 20 anos trabalho com indústrias voltadas a produtos de origem animal. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre projetos. E antes de mais nada, devemos falar sobre a importância da contratação de uma consultoria técnica especializada. Em nosso canal no YouTube, você vai encontrar algumas dicas que eu abordo respondendo questionamentos sobre a importância da contratação de uma boa consultoria, de uma consultoria especializada, de uma consultoria técnica na prestação de serviços. E dentre essa prestação de serviços, o serviço de elaboração de projetos de agroindústrias de produtos de origem animal. Então lá a gente responde questionamentos sobre qual a importância de uma boa consultoria, como identificar uma boa consultoria. Esta consultoria trará o retorno do meu investimento? Essa consultoria trará os benefícios que o agroempresário deseja? Então, como identificar isto? Quais são os passos, quais são os meios para alcançar uma boa relação entre a contratação e a prestação de serviço de de uma empresa de consultoria no segmento agroindustrial. Já em contato com uma consultoria, deve-se perceber se esta consultoria é composta por uma equipe multidisciplinar. Uma andorinha só não faz verão. É preciso uma somatória, uma junção de forças de vários personagens, de vários profissionais que militam em diferentes áreas. Então, precisa do conhecimento técnico do veterinário, precisa do conhecimento de um arquiteto, de um projetista, de um engenheiro. Então, precisa ter o contato e a comunhão de vários profissionais que militam em determinadas áreas para que possa juntos oferecer um bom projeto, uma boa consultoria na elaboração de um projeto de uma agroindústrias de produtos de origem animal. Muito bem. Durante a conversa, é interessante com o cliente, com o agroempresário, entender quais são as necessidades deste agroempresário. Se ele pretende construir uma agroindústria do zero, partindo, né, desde a escolha do terreno até a elaboração do projeto e a construção dele, ou se é uma reforma, ou se é uma ampliação. Por que tudo isso? Porque quando nós vamos submeter este projeto à análise dos órgãos oficiais fiscalizadores, nós precisamos identificar para o avaliador se é uma reforma, quais são as paredes que vão permanecer, quais serão as paredes que vão ser destruídas e quais serão as paredes e as áreas que serão construídas. Tudo isso precisa ser devidamente identificado, né, com o seu devido fluxo, para que o avaliador, para que o fiscal, ao analisar este projeto, possa, com clareza e facilidade, identificar todas estas questões que recaem sobre o projeto. Se é um projeto novo, se é um projeto de reforma, se é um projeto de ampliação. Para isso, é necessário um bom diálogo entre o consultor e o agroempresário que deseja construir esta indústria. A segunda coisa que precisa ficar bem esclarecido é em relação à localização. Em relação à localização, é interessante que o parque industrial, que o complexo agroindustrial esteja próximo a vias de acesso para a chegada de matéria-prima, para a chegada de insumos, para a chegada de ingredientes, para a chegada de embalagens e, no que se diz respeito à sua localização, também é importante que ela esteja longe de outras empresas geradoras de odores. Então, longe de empresas
de lixo, de aterro sanitário, geradoras que atraem pragas, moscas, ratos, ou seja, que ela esteja longe destas empresas que oferecem estas condições que não são atrativas a uma empresa que vai manipular, que vai processar alimentos. Também é interessante que a empresa a ser construída não tenha na sua proximidade grandes centros urbanos. Por quê? Se porventura ela desejar crescer, desejar ampliar, tendo ela aqui uma residência, um conjunto habitacional próximo, isso pode ser um fator limitante para a sua ampliação. Em relação à distribuição dentro do terreno, né, como será construído este complexo agroindustrial, é interessante que nós tenhamos o conhecimento de como será colocado os prédios aqui dentro, a recepção, o estacionamento, área de manobra, estacionamento de caminhões, se vai ter algum auxílio a caminhoneiros, se vai ter ambulatório médico, aonde será construído de fato a unidade fabril, né, daquela indústria, os prédios anexos administrativos, aonde será construído também outros prédios de manutenção, de estação de tratamento de efluentes. Então, tudo isso deve ser devidamente planejado, projetado, porque tudo isso compreende uma agroindústria de produtos de origem animal. Depois nós devemos ter o conhecimento da capacidade produtiva deste empreendimento, né? Qual que vai ser, mesmo que no começo seja uma capacidade mais modesta, mas nós temos que ter em mente qual que é o objetivo final da produção, o que este agroempresário deseja, né? Qual que é a sua capacidade máxima que ele deseja alcançar, né? Mesmo que nós façamos um projeto agora mais modesto, mas tenhamos em mente que ele é um projeto embrião e que vai crescer e que vai ampliar. Então, como eu devo projetar isto para que no futuro ele possa ser ampliado? Tá certo? Qual é a variedade de produtos produzidos e processados? Eu vou produzir só um determinado tipo de produto, né? Porque eu vou atender um mercado específico. Mas será que no futuro este agroempresário não terá oportunidade de atender a outros mercados e que tenha que contemplar dentro da sua unidade produtiva outros produtos produzidos e processados? Então cabe a nós este esclarecimento ao empresário, porque muitas das vezes o empresário ele não está aberto a essas informações. E cabe a nós, como consultores técnicos especializados, a oferecer a estas oportunidades, mesmo que fique guardada no primeiro momento, mas que num segundo momento, num terceiro momento, ele possa se debruçar sobre este assunto e voltar a pensar nesta ampliação e neste conquista de novos mercados. E para conquistar novos mercados, produzir novos produtos ou outros produtos. Em relação à localização e logística de recepção de matéria-prima e embalagens, isso tudo tem que estar bem desenhado, porque eu posso receber matéria-prima de várias formas. Será que eu vou receber essa matéria-prima de um único fornecedor, de uma única forma? Ou será que eu também vou receber matéria-prima já de uma outra empresa que previamente já deu início a um processo prévio? Então eu tenho que ter muitas das vezes duas entradas para matérias-primas, uma de uma forma e outra de outra, tá certo? Vou dar um exemplo. Eu vou receber peixe já abatido, ou eu vou receber peixe ainda vivo, onde ele vai sofrer o processo de
abate dentro do frigorífico, então ele vai receber tanto peixe já previamente congelado, abatido em outra oportunidade, em outro estabelecimento, e também vai receber peixe vivo que vai ser abatido no local. Então ele vai ter duas recepções de matéria-prima, né? Embalagens primárias, embalagens secundárias, por onde chega, qual é o acesso no interior da área produtiva. Isso tudo tem que estar muito bem desenhado, muito bem estudado, muito bem projetado, para que no futuro não tenha que destruir, desmanchar, reformar, ou até mesmo que esse projeto não seja aprovado nos órgãos oficiais fiscalizadores. Tamanho, localização e logística de atendimento ao mercado, né? Então nós temos que perguntar ao nosso cliente, ao nosso agroempresário, qual o mercado que você pretende atingir? O que você está produzindo, você vai produzir para quem? Qual será o seu cliente? Né? Em que local que está o seu cliente? Qual é a distância do seu cliente? Como que vai ser transportado daqui do empreendimento até o seu cliente? Então, tudo isso nós temos que ter as informações, né? Qual é o fluxo de entrega? Porque eu tenho que determinar o tamanho da minha doca de expedição, eu tenho que determinar o tamanho das minhas câmaras frias de conservação, se vão ser câmaras frias de refrigerados, se vão ser produtos congelados. Então, tudo isso eu tenho que ter conhecimento para oferecer estes recursos, essas oportunidades ao agroempresário que está investindo tempo, dinheiro, recursos, motivação, expectativa, ele está investindo tudo isso naquilo ali. É um projeto, muitas das vezes, da vida dele. E muitas das vezes este agroempresário, ele não tem esta noção do todo e cabe a nós, como médicos veterinários consultores, oferecer isso a ele. Né? Olha, você sabia que o subproduto seu também é de alto valor agregado, que você pode também comercializar? Você sabia que este resíduo seu, dessa produção, também é um valor agregado que você também pode comercializar, que outras indústrias estão de olho neste seu resíduo? Então, ou seja, tudo isso tem que estar muito bem esclarecido para as assertivas tomadas de decisão do agroempresário. Por que que a gente tem que saber qual que é o mercado que este agroempresário deseja alcançar? Porque nós vamos registrar esta agroempresa, esta agroindústria, ou no Serviço de Inspeção Municipal, ou no SUSAF, ou no Serviço de Inspeção Estadual, ou no SISB, ou no Serviço de Inspeção Federal. Então, nós vamos oferecer a este empresário condições para que, dependendo do que ele deseja, ele vai registrar e vai ter um tamanho de empreendimento para atender a um ou outro mercado. Então, eu me lembro recentemente de um cliente que ele tinha na ideia dele de registrar o produto no Serviço de Inspeção Federal, porque ele objetivava, ele tinha a expectativa que a sua produção seria nacional, que a produção dele atenderia o mercado nacional, que ele ultrapassaria o estado e levando a sua marca, o seu produto a outros estados. Quando nós fomos fazer o projeto dele, eu cheguei para ele e falei, olha, pela sua produção, pelo tamanho da sua produção, eu acredito que você deva ser, no máximo, serviço de inspeção estadual. Se você for registrado no SIM, né, ou tendo a equivalência do SUSAF, eu acho que você já vai ter alcançado um bom mercado. É lógico que no primeiro momento ele não gostou muito dessa ideia, porque ele queria ser registrado no CIF, no Serviço de Inspeção Federal. Mas com o nosso esclarecimento, com a nossa prestação de serviço, com os nossos números, com os nossos dados, ele por fim
aceitou e foi registrado no Serviço de Inspeção Municipal. E, para surpresa dele, ele ficou extremamente satisfeito, porque ele percebeu que a sua capacidade produtiva, atendendo ao município, já estava muito bem, obrigado. Que para ele atender outros municípios mais distantes, a sua logística de distribuição ia onerar o seu custo de produção. Então, ou seja, não foi viável para ele. Mas ele só fez essa tomada de decisão, essa invertida, após a nossa consultoria, após os nossos esclarecimentos embasados, tecnicamente embasados. Tá certo? Outra coisa que, voltada para o consultor, é de suma importância que o consultor tenha conhecimento aprofundado da legislação a qual ele está prestando a consultoria. Se ele vai elaborar um projeto de frigorífico de aves, ele deve ter conhecimento aprofundado do que é uma empresa de abate, de frigorífico, de distribuição, de entreposto de aves. Assim como o de ovos, unidade de beneficiamento de ovos, granja avícola, ele precisa ter estes conhecimentos de como que deve ser elaborada uma planta, o fluxo, o projeto dele, bem como o de suíno, de bovinos e, por sua vez, o de pescado. Então, ou seja, ele precisa dominar a legislação. O que pode, o que não pode, o que é aceito, o que não é aceito, o que é permitido, o que não é permitido, o que os órgãos oficiais fiscalizadores exigem ou deixam de exigir. Isto é de suma importância. Sem o conhecimento profundo da legislação, não há consultoria que dê certo. Do mesmo modo, conhecendo não somente mais em aprofundado a legislação, se faz necessário conhecer o processo produtivo. O que será produzido naquela agroindústria? Quais são os produtos elaborados lá? Quais serão os produtos processados, manipulados lá dentro? Quais serão as formas de apresentação deste produto? Quais serão as formas de embalagem deste produto? Quais serão as formas de conservação deste produto? E também o fluxo de produção, que eu costumo chamar de o caminho do produto. O fluxo de produção é por onde entra a matéria-prima, aonde é processada, aonde é conservada e aonde é expedida. É o fluxo. Não se pode ter contrafluxo dentro de uma agroindústria, dentro de uma empresa manipuladora e processadora de alimentos. Não pode o alimento ir, o alimento voltar. Ele precisa ter um fluxo contínuo e unidirecional. E isso precisa ter conhecimento para poder explicar de como será esse fluxo. Então a gente vê aqui, ó, quando nós elaboramos uma planta que será submetida à apreciação do órgão oficial fiscalizador, aonde o avaliador vai, o fiscal avaliador, o fiscal analista, ele vai analisar aquele projeto, ele vai ver que terá as setas indicativas do fluxo, fluxo de pessoas, fluxo de matéria-prima, fluxo de produtos acabados, fluxo de embalagem primária, fluxo de embalagem secundária, fluxo de resíduos, fluxo de dejetos. Então, ele tem que ter conhecimento destes fluxos para não oferecer à planta oportunidades de contrafluxo, certo? Então, o fluxo deve ser unidirecional e deve ser contínuo. E para isso é preciso de ter conhecimento da legislação e dos processos produtivos. A apresentação do projeto. A apresentação do projeto deve ser clara, objetiva, transparente, ou seja, tirando todas as dúvidas de todos os envolvidos naquele projeto. Então você vai apresentar o projeto para uma equipe de empresários, um grupo de empresários, que muitas das vezes não é do segmento, é de outro segmento,
mas está vendo no setor agroalimentar uma oportunidade de investimento. E é preciso então que nós, ao elaborarmos o projeto, tenhamos clareza na apresentação do mesmo, sanando todas as dúvidas. E para isso se faz necessário ter conhecimento daquilo que você elaborou, conhecimento da legislação, conhecimento dos fluxos, dos processos, dos trâmites legais, das exigências legais. Muito bem. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe, curta, encaminhe para quem você acha que isso possa ser interessante. Ao agroempresário que deseja mais esclarecimentos sobre como elaborar um projeto, como atender um projeto, a você, médico veterinário, que deseja conhecer um pouco mais sobre esta elaboração de projetos, pode nos consultar, entre em contato conosco, @território do agro, Ética Solução Agroindustrial e no nosso Instagram também, Território do Agro. Um forte e fraterno abraço.